todas as disciplinas elas precisam ser estudadas e elas podem sim ser aprendidas. Algumas são sim mais difíceis que a outra, não dá para falar que o grau de dificuldade é o mesmo, não é igual. Tem disciplina que a gente adora, tem disciplina que a gente ama estudar, passa o dia todo estudando, não cansa, não dá aquela fadiga, aquela vontade de parar, você quer continuar o assunto. E tem aquela disciplina que quando a gente começa, você já fala: puxa vida, eu preciso mesmo estudar essa disciplina? Precisa. Você precisa estudar, porque você precisa aprender o máximo que você puder para ganhar mais pontos na prova, para garantir uma pontuação alta. Porque às vezes passar no concurso público não adianta você só ficar naquela. Às vezes não, né? É assim, vamos falar que 99% das vezes se você ficar ali naquele meio onde todo mundo fica ali, sabe? Não vai, não sobe, não cai, mas fica ali com aquela notinha de corte. Nota de corte não aprova. Nota de corte não é suficiente para entrar num concurso. A gente precisa de mais, sempre mais. E é atrás desse mais que a gente vai quando a gente estuda aquela matéria difícil, aquela matéria complicada, aquela matéria que vai fazer a diferença. Sabe aquela matéria que vai fazer a diferença na prova? Porque muita gente vai deixar de lado. A gente vai pegar, a gente vai estudar e a gente vai conseguir pontuar com aquela disciplina. Porque essa disciplina, acredita em mim, muita gente não estuda. Muita gente não garante o mínimo por causa dessa disciplina que é complicada. A gente vai aprender, ó, pegar esse ponto ali que o pessoal está deixando de lado, ficando só com as disciplinas que gostam, deixando aquela disciplina do lado. Não vou estudar porque eu não gosto, não vou estudar porque é difícil. Se fosse assim, né, gente? Quem é que vai passar num concurso público deixando essas disciplinas de lado? Vai passar aquela pessoa que mais aprender de todas as disciplinas, aquela pessoa que mais trouxer do conteúdo. Mas hoje a gente vai aprender a estudar aquela disciplina mais complicada, aquela disciplina difícil. Como será que a gente faz para estudar aquela disciplina que pega, aquela disciplina que você fica estagnada naquela disciplina? Sempre tem uma, né? A minha era a economia. Eu falava, vou ter que estudar economia, não é? Então eu tenho que aprender a estudar economia. É uma matéria que eu não gostava muito assim no começo. Falei, mas eu vou ter que aprender a estudar essa disciplina, porque ela vai me fazer falta lá na prova. Eu não vou poder zerar. Eu vou ter que entender essa disciplina para começar a gostar dessa disciplina. Eu vou ter que trazer ela para mim. Eu não posso simplesmente falar, eu não consigo, tá difícil, então eu vou abandonar. Eu também já passei por isso, gente. Tinha aquelas matérias que eu queria estudar todo dia, né? Que a gente ama, contabilidade, matemática financeira, raciocínio lógico. Eu falei, ai, que vontade de estudar de novo. Mas a gente tem que se segurar também. Não é porque a gente gosta, porque senão a gente vai ficar só nessas matérias. A gente tem que abraçar as outras matérias também, tem que trazer junto, aprender a estudar, aprender a pontuar essas disciplinas e levantar a nossa nota. Por que será que existe, né, umas disciplinas que são difíceis? Sabe aqueles termos técnicos muito técnicos, aquela lei técnica, aquela legislação técnica que você lê e não entende nada? Existe? Existe. Você já estudou a legislação do ICMS? Desse tamanho assim, um calhamaço de coisa para estudar, e às vezes você não entende substituição tributária. Como você nunca viu substituição tributária, ter que estudar uma legislação de substituição tributária, pegar essa parte que você estudou da substituição tributária, levar lá para a contabilidade, para resolver um exercício de contabilidade daquilo que você não conseguiu nem entender lá na teoria. Então tem, gente, essas disciplinas que uma depende da outra para você conseguir resolver, para você conseguir assimilar, resolver aquele exercício. Existe? Existe. Se você não consegue compreender uma, você não vai conseguir progredir com a outra também. Então, essas duas disciplinas, elas estão ali meio que amarradas em algumas questões, claro. Tem questões que não vai pedir legislação do ICMS, mas tem outras que vão pedir. Eu estou citando ICMS aqui, gente, porque é a maior vivência, não é? Estudei bastante ICMS, trabalho com ICMS e eu sei que abarca ali nas questões de contabilidade. Então, fica difícil? Fica difícil.
Não dá para desistir? Não, não dá para desistir, porque as 2 disciplinas no meu concurso tiveram peso 5. Não tem como abandonar. Você vai ter que aprender a estudar. E aqui a gente vai aprender. Aquela disciplina também, gente, aquele assunto que é comprido demais, longo demais, que você estuda, estuda, estuda e você não consegue ver o fim daquele conteúdo. Existe? Existe. Tem também aquela disciplina que você teve pouco contato ou que você não tem uma base, apesar de você ter tido um contato já substancial, a sua base é precária. Você não consolidou, não solidificou. Isso vai te atrapalhar lá na frente também. E quando a gente está com uma dificuldade num determinado assunto, não abandona e não passa para o segundo, daquela mesma disciplina, porque o segundo pode depender daquele anterior. E aí todo o seu estudo, toda a sua sequência vai ficar prejudicada. Então aprende, entenda direitinho aquele assunto para que você não perca os demais, aqueles que vão ser dependentes daquele assunto, aquela base que você precisa. Então, se você está com uma dificuldade no assunto lá na frente, talvez você precisa voltar um pouquinho naquela base, para você estruturar melhor, para você entender. Aí você segue, tá? Então, não tenha medo de parar um pouquinho, de interromper aquele aprendizado que você está ali, está muito maçante, que não rende. Se for preciso, você vai ganhar. Não pense que isso é perder tempo. Você vai ganhar se você parar, voltar um pouquinho naquela disciplina, entender melhor aquele todo, depois para você continuar. Não é perder tempo, tá? Isso daí é ganho. E você vai ter muito ganho se você fizer isso na hora de aprender as demais disciplinas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Português, as pessoas falam, eu não consigo progredir com o português. É muito difícil o português. E aí, o que vai impactar, gente? Vai impactar em tudo o resto, né? Se você não sabe português, se você não sabe interpretar o texto, até numa questão de matemática, raciocínio lógico, um problema matemático, tudo vai dificultar. E nas outras também. Imagina você estudando controle de condicionalidade se você não sabe interpretar aquilo que você está lendo. Você tem dificuldade ali com a leitura. Vai atrapalhar? Vai atrapalhar todas as outras matérias, que vai influenciar nos demais. Imagina se estou vendo uma questão de contabilidade desse tamanho, um monte de contas, se você tem dificuldade ali para fazer contas. Tem gente que tem dificuldade para fazer contas, tem gente que tem muita dificuldade de fazer contas. Então, treine contas em casa, faça contas em casa, faz no lápis mesmo ali, não fica fazendo na calculadora, usando o celular para fazer, porque na hora da prova você vai ver a dificuldade que vai ser desenvolver essas questões grandes. Gente, todas essas matérias aqui, ó, exceto a economia, né, que eu tive que aprender a gostar, que eu tive que aprender a estudar, as outras aqui são os meus amores. Eu amo isso daqui. Tá faltando aqui, claro. Tá faltando contabilidade, tributário, constitucional administrativo, tudo isso aí que eu amo. Economia, eu confesso que me pegou. Eu tive que dar o meu jeitinho ali para estudar. Mas eu aprendi a estudar. O que você precisa ali naquele primeiro momento? Avaliar o peso daquela disciplina. Lembra que tem gente que quer deixar de lado? Tem gente que fala, eu não vou estudar, tá muito difícil, vou deixar para lá, vou estudar aquela matéria gostosa, e essa aqui eu vou deixando. Na hora que sair o meu edital, eu vejo como é que eu vou fazer. Quantidade de questões que cai na prova. É importante? É importante a quantidade de questões que cai na prova. Vou dar um exemplo. Eu peguei um edital esses dias que eu estava ajudando a montar um cronograma. Já aprendeu a montar o seu cronograma? É importante, tá? Tem umas coisas que você deve considerar na hora de montar o cronograma também. Então, eu estava trabalhando na montagem de um cronograma e eu me deparei lá com uma disciplina muito importante que iam cair 20 questões, uma outra disciplina que iam cair 5 questões, peso 1, a outra 20 questões, peso 2. Aí você já começa a avaliar. Você fala, pera lá, esse conteúdo está muito complexo, eu vou abandonar? Não vou abandonar. Tem peso mínimo, tem nota mínima que você precisa na prova, vamos pontuar mais. Mas vale a pena você gastar grande parte do seu tempo com essa disciplina que tem um peso pequenininho, que eu chamo de peso mosca, conteúdo muito pesado, muito extenso,
por uma quantidade de questões mínimas? Olha só, tudo isso a gente deve levar em consideração, tá, gente, na hora de estudar. Principalmente na hora de você dividir o seu tempo de estudo. Então, essas coisas a gente precisa levar em consideração. Você está levando em consideração na hora de montar o seu cronograma? Estou falando isso porque eu acabei de montar um cronograma e isso me chamou muita atenção. Esse peso tão pequeno, quantidade de questões tão mínimas e um conteúdo muito vasto. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. E recorrência também do assunto nas provas. É um assunto muito recorrente? Sim, você vai ter que dar uma atenção especial. Se ele raramente cai na prova, muito extenso, peso pequeno, peso mosca, olha só, a divisão do seu tempo é outra. A forma como que você deve estudar, olhar para aquela disciplina, também é outra. Gente, levem isso em consideração, tá? Parece uma bobagem, uma coisinha muito simples, mas isso aqui derruba muito candidato. Isso aqui tira muita gente boa do concurso. Então, depois voltem, peguem isso aqui, avaliem para ver se o cronograma de vocês, se o tempo de estudo de vocês está respeitando, tá bom? Esses 3 quesitos aqui.